diferentemente do que normalmente nós fazemos, que é olhar para um texto específico da Palavra de Deus, olhar para os desafios que ela, de forma muito objetiva e clara, nos dá. Hoje eu queria abordar com você de uma forma diferente. Queria olhar com você para a história das Escrituras. Mas o ponto de partida para o qual eu quero apontar essa história é lidar com o fato presente que nós estamos enfrentando. Isso é real. Nós lidamos hoje com a realidade da morte. Eu sei que quando nós pensamos sobre a morte, normalmente é um tema que nós não estamos muito dispostos a lidar com ele. Na verdade, fazemos tudo aquilo que é possível para simplesmente não lidar com esse tema, não lidar com esse assunto. Mas fato é que a morte, ela também faz parte da história humana. Quando eu constatei aí, pesquisei sobre os dados atuais, especialmente a respeito do Covid-19, que é o que nós temos lidado, o mundo tem lidado no momento presente, no momento atual. Hoje, às 9h45 da manhã, um pouquinho antes do nosso culto aqui, do nosso tempo, os dados sobre as mortes por Covid-19, só no Brasil nós temos mais de 2 milhões de infectados, dos quais, graças ao bom Deus, mais de 1 milhão e 600 mil já se recuperaram, mas infelizmente nós temos aí um número de mais de 86 mil mortes. Isso só no Brasil. Os dados mundiais, nós temos mais de 16 milhões de pessoas contaminadas por esse vírus. Graças também ao bom Deus, mais de 9 milhões dessas pessoas também se recuperaram, mas infelizmente já se contabiliza mais de 640 mil mortos por causa do Covid-19. É claro, irmãos, nós não queremos ser insensíveis com a realidade de que a morte ela não vem só por causa do Covid-19. Ela não vem só por causa do coronavírus. Há tantas doenças também que levam pessoas à fatalidade da morte. Mas fato é que nós lidamos com isso. E por não ser talvez um tema muito agradável, muitas pessoas ao longo da história tentaram pronunciar de alguma forma algo sobre a morte que pudesse tranquilizar a sua mente, o seu coração diante dessa realidade que é presente. Interessante que um filósofo grego, que viveu um pouco antes, alguns anos antes da vinda de Jesus, mas que a sua mentalidade acaba permeando todo o pensamento grego, ou parte do pensamento grego da época, um homem chamado Epicuro, ele disse o seguinte: a morte não é nada para nós, pois quando existimos, não existe morte, e quando existe a morte, não existimos mais. Certamente que há certa verdade nas palavras de Epicuro, mas essas palavras, na verdade, revelam para nós o coração de alguém que, não podendo se livrar da morte, tenta amenizar aquilo que é o impacto dela sobre a sua vida. A realidade da morte era presente, e Epicuro tenta, de alguma forma, maquiar essa realidade que é cruel, dolorosa, que nos leva à tristeza, às vezes ao lamento e ao luto. Era uma forma de dizer: não vou me preocupar com a morte, me preocupar com a minha vida, porque é aquilo que eu tenho hoje. Certamente que quando nós olhamos também para o Novo Testamento, nós vemos até personagens, autores das Escrituras, lidando com a morte de uma maneira um pouco mais branda. É interessante que, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele usa alguns eufemismos. O que é um eufemismo? É falar de uma realidade que é dolorosa, que é triste, mas tratá-la de uma maneira em que o seu impacto se torna menos agressivo àqueles que lidam ou ouvem a respeito dela. Interessante que o apóstolo Paulo, ele falando de si mesmo, no final da sua vida, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, ele retrata a morte como uma partida. E ele diz: eu sei que o meu tempo é chegado, que o momento da minha partida é chegado. Eu já estou prestes a morrer. Paulo, naquele episódio, estava preso, e de fato foi a última prisão que levou a cabo da sua vida, ele faleceu depois disso.
foi martirizado por causa da sua fé no Senhor. O próprio Paulo também, ele retrata de uma forma branda a morte, quando ele escreve, por exemplo, primeiro a Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. E é interessante que o apóstolo Paulo menciona a respeito daqueles que dormem, usando uma expressão para dizer a respeito da morte de uma forma branda àqueles que, de certa forma, estavam recebendo a sua carta. Irmãos, é fato que nós não gostamos de lidar com a morte. Essa realidade que é dolorosa, muitas vezes inesperada, porque nos pega de surpresa. Recentemente, agora, há poucos dias, a minha mãe me ligou e, conversando comigo, falou: "Você sabia?" Eu falei: "Do quê? Você está sabendo?" Eu falei: "Não, o que aconteceu?" Um vizinho lá, muito conhecido da família, de uma hora para outra teve um infarto fulminante, veio a falecer, e a morte bateu a porta da sua casa de uma maneira inesperada, não planejada, e a sua família tem que lidar então com o luto da perda daquela pessoa. Nós não gostamos de lidar com a morte, mas a morte, na verdade, ela sempre nos lembra um fato que eu diria que é muito mais fundamental para nós: a lembrança de que há algo de errado. A morte revela para nós que há algo de errado na história humana. Morte após morte é um sinal de que algo não está no seu devido lugar, que alguma coisa aconteceu e aconteceu ao ponto de nós agora termos que lidar com essa realidade que nós não queremos lidar. O nosso coração não lida com facilidade com isso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus tem respostas para nós. Porque a palavra de Deus nos mostra o que há de errado. E enquanto nos mostra o que há de errado, também nos aponta para a solução. É interessante, eu estava lendo essa semana e uma frase me chamou muito a atenção. Que às vezes nós podemos olhar para as histórias das Escrituras, para as histórias da Bíblia, da palavra de Deus, e nos esquecermos da história da Bíblia. Há uma história sendo desenrolada em todo o texto da palavra de Deus. Há uma história que nos ajuda a perceber que nas histórias que são contadas, elas apontam para uma história única, a história que revela como Deus nos criou, que revela o que nós fizemos com a criação de Deus, e nós temos que lidar então com a queda, com aquilo que nós fizemos de errado, e consequência disso nós lidamos com a morte. Mas uma história que também aponta para um Redentor que há de vir, mas que para nós hoje já veio. E vivendo nele, por meio dele, podemos lidar com a realidade da morte, desfrutando uma esperança, como nós cantamos agora há pouco com a Larissa. A esperança de que um dia ele há de voltar para nós estarmos com ele. Quando nós olhamos então para essa grande história das Escrituras, a história da Bíblia, a história da redenção, nós precisamos olhar para esse drama que se desenrola, a fim de nós entendermos a razão da morte na história humana. Por essa razão, meu irmão, quero te ajudar a caminhar comigo pelas Escrituras, narrando a história das Escrituras, olhando para esse drama e dividindo ele em 4 blocos que nos ajudam a perceber de forma clara como a história humana se desenrola e nós lidamos com a morte como consequência dessa história. É interessante que esses 4 blocos, eles são divididos entre criação, queda, redenção e consumação. Criação porque nós somos criados por Deus. Cada ser humano, quer você queira ou não, você acredite ou não, você foi criado por Deus. A palavra de Deus nos aponta, logo no seu início, em Gênesis, que Deus nos criou para a sua própria glória. Para que nós, criação de Deus, pudéssemos ser representantes nesse mundo de quem Ele é. Poder, de alguma forma, espelhar quem Ele é. E o mundo se tornar como que alcançado pela glória de Deus por meio daqueles que representam quem Ele é. É por isso que nós temos a imagem e semelhança de Deus. Foi por isso que Deus soprou em nós o fôlego da vida. Nós somos criados para isso.
E a história até então estava boa, tranquila, não havia nada de errado. Nós vivíamos e desfrutávamos da presença de Deus e de tudo aquilo que Deus criou de maneira plena, de maneira graciosa, porque desfrutávamos do amor de Deus demonstrado por nós de todas as formas possíveis. Havia um relacionamento perfeito, havia o desfrutar da presença de Deus de maneira perfeita. Mas o problema é que a história, ela tem um ponto, e um ponto que eu diria que afeta todos nós hoje. E a Bíblia diz isso para nós. Que ponto foi esse? Que embora Deus tenha nos criado como demonstração do seu amor, para o louvor da sua glória, apesar de desfrutarmos desse relacionamento, que eu diria deveria ser algo fantástico, nós temos o problema que o pecado entra na história humana. Não como um fator inerente ao nosso ser naquele momento, mas pela ação externa de alguém que era também criatura de Deus, o próprio Satanás, mas que o pecado brota no seu coração por uma ação interna do seu próprio coração. E em consequência disso, esse pecado nos atinge, e atinge de que forma? Satanás, ele oferece à criatura de Deus, à criação de Deus, a oportunidade de ser igual a Deus. E ali tem talvez um jogo de palavras, muito sedutoras, por sinal, que nos fazem olhar para a vida e para tudo aquilo que Deus nos deu, olhar para a grandeza da criação de Deus e levar-nos a pensar de que Deus tenha criado tudo para o nosso bem, quando na verdade Satanás tentou imprimir em nós a ideia de que Deus deixou algo que Ele não quis compartilhar conosco. E aí sabe qual é o problema disso? Desejamos aquilo que nunca deveríamos ter desejado. E a consequência natural é que em desobediência a Deus, nós temos o primeiro pecado. E o pecado que nos atinge hoje, porque todos nós herdamos de Adão e Eva o mesmo pecado. A culpa que nos condena à morte. Quando eu olho para essa realidade da morte, é interessante que as Escrituras nos apontam a respeito disso. Romanos 6, 23 diz para nós: porque o salário do pecado é a morte. O fato de pecarmos contra Deus, nós somos agora atingidos pelo retorno, pelo desdobramento do pecado, e esse pecado gera morte. Sabe, meu irmão, minha irmã, sabe você que está nos assistindo, o porquê nós lidamos com a realidade da morte? Porque o pecado nos atingiu. E o que é o pecado? É tudo aquilo que desagrada a Deus. Pode ser nos nossos pensamentos, pode ser nas nossas atitudes, pode ser no que nós falamos, pode ser em cada situação que nós enfrentamos e vivemos de uma maneira que não agrada a Deus. E talvez você tenha aí na sua autossuficiência achado que você não erra, que você não peca. Isso é uma mentira. E você sabe disso. Quantos de nós somos totalmente certos em tudo que fazemos? Quem de nós nunca teve um pensamento errado? Quem de nós nunca falou algo do qual você gostaria de tentar trazer de volta, mas você não pode porque as palavras já saíram da sua boca? Nós pecamos contra Deus. E a própria palavra de Deus em Romanos 3 diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, nenhum de nós que possa chegar para Deus e dizer: não, eu sou justo baseado nos meus próprios méritos. Nós não podemos, nós não temos como dizer isso para Deus. E aí sabe qual é o problema do pecado? É que a própria palavra de Deus, por exemplo, em Hebreus 9, 27, diz para nós que da mesma forma como o homem está destinado a morrer, cada um de nós sabemos que um dia haveremos de enfrentar a morte. Isso é realidade agora da história humana. Mas é interessante que o próprio livro de Hebreus, o autor aos Hebreus, ele diz que depois que nós morrermos, nós haveremos de enfrentar o juízo. Sabe por quê? Porque haveremos de prestar contas ao próprio Deus que nos criou para a sua glória, de quem nós somos e a maneira como nós lidamos com a vida que recebemos dele.
E meu irmão, sabe qual é o problema? É que uma vez debaixo do pecado, sabe qual é o julgamento? O julgamento de alguém que vai ser condenado pelo pecado. Por que digo isso? Porque normalmente nós temos a tendência de olhar para Deus e achar que Deus é injusto. Como Deus pode julgar de forma a punir a sua própria criação? Pare um pouquinho e pense se você lidasse com a seguinte situação. Você tem a sua família muito querida dentro do seu lar. Um dia um ladrão invade o seu lar e aí saqueia tudo aquilo que você tem e além disso ele de alguma forma mata uma das pessoas que estão lá dentro da sua casa. Alguém muito querido e amado por você. A pergunta que se faz é, o que você gostaria que fosse o julgamento desse indivíduo? Aí você chegasse diante do tribunal e o juiz dissesse, eu não posso punir esse camarada. Porque se eu puni-lo, eu não vou demonstrar amor. E a pergunta que certamente você faria, amor a quem? Porque a tendência e o desejo e a expectativa que temos é que tudo aquilo que é errado seja julgado. E é muito fácil nós simplesmente olharmos para uma outra realidade quando ela simplesmente fala da outra e não da nossa realidade. Certamente, se fosse alguém da sua família que vivesse esse tipo de situação, você esperaria que um juiz justo, ele punisse o erro. Mas nós não queremos que Deus puna o erro. Porque é muito mais tranquilo para nós simplesmente negarmos essa realidade de que o pecado requer julgamento, do que olhar para um Deus amoroso, que cumpre o julgamento na história, mas em vez de nos punir, Ele pune o seu próprio Filho. Meus irmãos, é por isso que, por exemplo, Eclesiastes capítulo 7, verso 2 diz para nós o seguinte: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens. E aí sabe o que Salomão escreve para nós? E os vivos que tomem em consideração cada funeral que nós participamos, cada morte que é contabilizada, é um momento e uma oportunidade de nós considerarmos os efeitos da história humana na nossa própria história. Mas o interessante é que a história das Escrituras, ela não para por aí. Deus nos criou para a sua glória, mas nós caímos por causa do pecado. Porém, a história, ela é interrompida por uma ação de Deus. E diferentemente daquilo que nós às vezes imaginamos, que é as nossas ações que nos achegam próximos de Deus, que é fazer coisas boas, que é cuidar bem dos outros, que é tratar os outros de forma correta, que isso há de mudar a nossa situação para com Deus, isso não é verdade. A história é interrompida porque, sabendo da nossa insuficiência em resolver o problema do nosso próprio pecado e tirar de nós a culpa que o pecado nos lega, Deus intervém na história. E Deus intervém de uma maneira muito clara, porque quem morre no nosso lugar, a morte que nós merecíamos, é o próprio Deus. Na forma do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Cristo morreu por nós. Ele morreu a morte que nós merecíamos, para que nós pudéssemos viver a vida que Ele tinha. É a sua morte que nos dá hoje esperança. E é na morte de Jesus que nós encontramos a vida para a nossa própria morte espiritual. Eu gosto muito do texto de Romanos, capítulo 5, verso 8, que diz que Deus prova o seu próprio amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. É usar essa mesma história que lhes contei, a história de um ladrão que entra na sua casa e mata alguém que você ama. E o que você espera é o julgamento. E o que você espera é a sentença. E aí você vai diante do juiz. E por
olhar para você com amor, sabe o que o juiz faz? Ele pega o seu próprio filho e diz: o meu filho vai morrer no lugar desse ladrão, que não merece, que não tem nada a oferecer, a não ser a sua própria vida. E aí sabe o que acontece? O juiz dá o seu próprio filho para morrer no lugar daquele ladrão. A questão, irmãos, é que nós éramos os criminosos. Nós, tendo que viver a vida com o Senhor, para o Senhor. E todo ser humano está debaixo dessa realidade. Por causa do pecado. Não fez aquilo que deveria ser feito. E a condenação está aí. E sabe o que Deus faz? É o seu próprio Filho que morre por nós na cruz do Calvário. Eu sei que o texto ele é longo, mas eu quero ler esse texto com você. Talvez um dos textos mais fenomenais das Escrituras, que revela aquilo que Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário. O profeta Isaías, que escreveu muitos anos antes a respeito de Jesus, mas apontando para esse Redentor que haveria de vir, ele escreve no capítulo 53, dizendo o seguinte: quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque o profeta Isaías foi chamado por Deus a pregar a mensagem do Redentor que haveria de vir. E ele diz: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca, de uma terra que não havia nada a oferecer, mas cresce um broto de vida. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, talvez na sua versão diga, um homem de dores, e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. E sabe o que o texto ainda diz para nós? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas foi Ele transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas, nós fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviávamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, por causa do pecado do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. O justo morrendo pelos injustos. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos, em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porque note esta frase, queridos. Porque ele derramou a sua vida até a morte.
e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Você que está aí sentado talvez na sua casa, me ouvindo falar nesta manhã, sabe qual é a solução para a morte, para a realidade da morte? É que um justo derramou a sua vida na morte. Jesus assumiu a nossa culpa. Ele levou sobre si os nossos pecados. Porque a única maneira de resolver o problema do pecado é quando o sangue é derramado. Porque o pecado precisa ser condenado. Mas em vez de jogar todo o peso e a culpa do pecado sobre nós, sabe o que Deus fez? Ele enviou seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. E é só por meio da morte dele que nós podemos ter vida. É como um autor puritano escreveu certa feita, um autor chamado John Owen. Ele diz o seguinte: a morte foi morta na morte de Cristo. Cristo venceu a morte. Foi Ele que pagou o preço da morte, da minha e da sua morte. É interessante que o texto que foi lido pelo nosso irmão Ivantídio, ele fala desta vitória que nós temos em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 a 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória nos é dada, a realidade da morte, por causa de Jesus. Foi Ele que morreu no nosso lugar, e Ele morreu a nossa morte para que nós tenhamos a sua vida, que possamos desfrutar da sua vida. E eu sei que talvez na sua mente entre em xeque a seguinte questão: mas eu não vou passar pela realidade da morte? Sim. Mas essa morte que nós podemos ter no tempo presente, ela não é o ponto final da vida, talvez como Epicuro pensava. Simplesmente maquiando essa realidade para não lidar com ela. A morte na vida presente não é o ponto final da nossa história. Mas o pior do que a morte presente é a morte espiritual. E é por essa morte espiritual que Cristo morreu em nosso lugar. Porque a despeito da morte presente que nós haveremos de enfrentar nessa vida aqui, ela não será o ponto final. Ela nos aponta para uma realidade vindoura, uma realidade que nós desfrutaremos com o Senhor. É por isso que eu comentei que a história das Escrituras, ela se divide em 4 blocos. Criação, queda, redenção, que é aquilo que Cristo fez por nós. Mas ela aponta também para a consumação. Aquilo que será a vida após a morte. Li uma frase de um autor contemporâneo cristão, que ele diz que aquilo que nós pensamos da vida após a morte é aquilo que norteia a nossa vida antes da morte. Quando nós pensamos sobre o fato da consumação, a palavra de Deus também nos ensina a pensar, sobretudo no tempo presente. 1 Coríntios capítulo 15, verso 16 ao verso 19. Irmãos, 1 Coríntios é um texto que fala da ressurreição que venceu a morte por causa de Cristo. A sua ressurreição é que nos dá credibilidade, é que nos dá garantias. E naquele ambiente do Império Romano da época, havia um monopólio que gerava medo, que gerava aqueles a quem eram conquistados pavor, que era o monopólio da guerra, do poder. E aí o que acontece? Qual é o problema ali? É que quando nós temos o Novo Testamento sendo escrito, nós percebemos um povo que se levanta, firmados na morte de alguém que morreu por eles, o Redentor, o Senhor Jesus Cristo.
cuja morte agora presente na vida atual deles, não era mais um fator que gerava medo, não era mais um fator que gerava neles preocupação, porque eles sabiam de uma realidade posterior à realidade da morte. E o Império Romano agora perde aquilo que era o seu poder, aqueles a quem eram conquistados, sobretudo aos cristãos, eu digo. Porque a morte não era mais uma preocupação. É por essa razão que basta você ler a história. Muitos foram sacrificados por causa da sua fé em Jesus. E olhavam para a morte e abraçavam, como que de peito aberto, porque a morte para eles se tornou um privilégio, porque era uma maneira de estar próximo daquilo que o seu Salvador viveu por eles. E eles sabiam que a morte não era o ponto final. É por isso que o próprio Paulo, que sofreu e morreu também por essa razão, ele diz em 1 Coríntios, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Paulo está dizendo, se Jesus não ressuscitou, não adianta de nada. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Porque, na verdade, aquilo que dá garantia de uma vida após a morte é a ressurreição de Jesus. Se a nossa esperança em Cristo, diz Paulo, se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita só a essa vida. A questão é que nós sabemos que ela não se limita apenas a essa vida. E o contrário também é verdade. Porque em vez de ser os mais infelizes de todos os homens, o fato da esperança nossa em Cristo, que não se limita apenas a essa vida, nos torna também os mais felizes de todos os homens. Porque embora possamos no tempo presente lidar com a realidade da morte, ela não tira de nós a esperança que temos de estar com o Senhor. Ele virá, nós cantamos isso. Ele virá. Um dos textos que me fascina é como Paulo, na sua primeira prisão em Filipos, ele olha para a realidade presente da morte, porque ele está preso ali também, muito possível, lidando com os rumores da morte. Ele escreve em Filipenses capítulo 1, verso 19 ao verso 23, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Paulo tinha expectativas de ser liberto da prisão. Mas ele diz, antes, com toda a ousadia, como sempre, agora, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Sabe o que Paulo está dizendo para nós? Que quer ele viva, quer ele morra, Cristo há de ser engrandecido na sua vida. E aí ele diz o seguinte para nós, porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E aí você para e pensa, esse cara é louco. Ele está falando que é lucro morrer. Mas é lucro para aquele que olhou para a redenção de Deus em Cristo Jesus, abraçou essa redenção e agora tem a vida de Cristo em nós, que não se limita a esta vida aqui, mas a morte aqui, ela simplesmente nos antecipa a desfrutar da presença desse Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele diz, eu vivo Cristo, mas se morrer é lucro, porque desfrutarei da presença do Senhor já agora. E ele diz o seguinte, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ele sabia que era bom servir ao Senhor, que isso gerava frutos, que ele poderia apresentar em louvor e gratidão ao Senhor. E ele diz, ora, de um lado ou outro eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor.
Sabe o que Paulo está dizendo para nós, irmãos? Que morrer nesse mundo aqui, quando você tem o Salvador Jesus em você, quando você creu nele, entregou a sua vida a ele, morrer nesse mundo aqui, nós antecipamos estar na presença do Senhor, desfrutar dessa presença, o que é incomparavelmente melhor. Sabe o que é isso? Significa que não há prazer nesse mundo que seja melhor do que o prazer de estar com o Senhor. Que não há nada nesse mundo que se compare a desfrutar da sua presença. Que não há sucesso, que não há prazer, que não há coisas que talvez no seu coração dominem o seu coração, que se compara a desfrutar dessa presença, que nós desfrutaremos de forma plena na eternidade. Mas começamos a desfrutar hoje, aqui e agora, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Paulo também diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 42 ao 44, quando ele retrata também a realidade da morte, mas porque ele olha para a morte como uma promoção, como lucro? Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia em desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Sabe o que Paulo diz? Que a nossa vida sendo derramada nesse mundo aqui, quando nós entregamos a vida ao Senhor, ela é ressuscitada com Cristo para desfrutar da sua presença. E quando nós olhamos para a realidade da morte, sim, Deus nos criou para a sua glória, mas nós pecamos. Entra a queda na história humana. Mas Deus interveio na história por meio de Jesus Cristo, que morreu a nossa morte, morreu em nosso lugar, para nos dar uma esperança de que Ele há de nos levar para estar com Ele. Quer seja pela vida, quando Ele aqui voltar, quer seja pela morte, que nós haveremos de estar com Ele para sempre, o que é incomparavelmente melhor. Mas, irmão, você que está aí participando conosco, você não tem controle sobre isso. Você não sabe qual será o dia da sua partida. Eu não sei. Não sei se acordarei vivo amanhã. Mas uma coisa eu sei, que a minha esperança em Cristo aqui é o que me faz olhar para a morte e me faz olhar para ela como quem tem esperança. Que a morte não é o ponto final da minha vida aqui. Porque a minha esperança em Cristo não se limita só a esta vida aqui. E sabe como a história se desenrola e termina? O último livro da Bíblia, no finalzinho, Apocalipse capítulo 21, verso 4 a 5 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. A nossa preocupação aqui, queridos, não é se você vai ter o apoio dos médicos, se você vai sair ou não de um leito de morte. A questão é onde está firmado a sua esperança. Porque se a sua esperança estiver firmada em Cristo, e é isso que o Evangelho nos ensina, apesar dos sofrimentos presentes, ao desfrutarmos da presença e da eternidade com o Senhor, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Que esperança nós temos? Essa esperança só nos é possível por causa de Cristo Jesus. A nossa morte espiritual só encontra vida na morte de Cristo. Talvez você esteja nos assistindo, talvez você já esteja acompanhando os nossos cultos nos últimos domingos. De alguma forma, eles têm falado ao seu coração, mas deixe-me dizer aqui a você nessa manhã,
Você só pode ter essa esperança quando você entrega a sua vida ao Senhor. E entregar é uma maneira simbólica de dizer que você crê na sua obra redentora. Crê naquilo que Cristo fez por você, porque sem Ele, você será condenado e condenado eternamente. E a sua morte na vida presente será simplesmente um detalhe para a morte espiritual, do qual o sofrimento eterno será eterno, para sempre. Entregue a sua vida a Cristo Jesus nessa manhã. Não há nada melhor nessa vida aqui que você possa fazer do que encontrar com o Salvador que demonstrou o amor por você na cruz do Calvário. Porque é por meio dele que a nossa morte espiritual pode encontrar vida quando a encontra na sua própria morte, na morte de Cristo. Quero te desafiar com essa história, a minha história, a sua história. Essa história que eu e você fazemos parte. Essa história que nós temos que enfrentar a realidade da morte. Davi falou isso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Certamente haveremos de ver a morte de perto. Mas o próprio Davi, olhando para a esperança que ele aguardava da pessoa de Jesus, ele também diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Que você entregue a sua vida a Jesus, creia nele, porque foi por você que ele morreu, foi por mim que ele morreu, foi por nós que ele morreu. Eu quero nesse momento orar por você, e orar por cada um de nós. A você que já fez isso, que já creu em Jesus, você tem uma esperança, querido. Sim, devemos ser cuidadosos com a realidade que estamos enfrentando, mas que ela não domine o seu coração nesse tempo. Porque a morte não é mais o problema para nós. Feche seus olhos, eu quero orar por cada um de vocês. Ó Deus, obrigado, porque a história da Bíblia é a história de um Deus que, nos criando para a sua glória e vendo os nossos próprios erros, nós falhamos, Senhor. E por mais que nós possamos tentar nos aproximar do Senhor, nós não conseguimos. Essa história revela que o Senhor fez aquilo que nós não poderíamos fazer, entregou o seu Filho, que morreu no nosso lugar, que derramou a sua vida na morte. E por causa dele, só por causa dele, podemos encontrar a fonte da vida, a vida que encontramos em Jesus. Essa vida que nos ajuda a viver no tempo presente, a despeito das coisas que nós enfrentamos. Mas a mesma vida que também nos dá a esperança de que essa vida aqui é passageira. E nos aponta para algo muito maior, que é desfrutar da presença do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, quero nesse momento rogar por aqueles que estão talvez nos ouvindo e nunca tomaram essa decisão de crer em Jesus, que possam tomar hoje, agora, porque é só essa segurança que nós temos. E para os meus irmãos que já tomaram essa decisão, que talvez estejam lidando com a injustiça, com a incapacidade, com a frustração, com o medo, com a ansiedade, com a insegurança. Ah, Senhor, ajude-os a perceber que a fonte de toda a satisfação está na fonte inesgotável que é Jesus, essa fonte a jorrar para a vida eterna. Sustente, ó Deus, os meus irmãos, fortaleça-os, porque essa alegria inabalável que nós temos falado constantemente, é uma alegria que nós encontramos até na realidade da morte, porque a encontramos em Ti. Ó Deus, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.
Querido, que Deus abençoe você, que você tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, te sustentando, te guardando, te guiando, e a despeito da realidade da morte, a vida dele é o que nos dá total esperança. Que Deus te abençoe. Nós vamos abrir os microfones para que você possa interagir e ter essa comunhão gostosa aí com os amigos, irmãos em Cristo também. Deus te abençoe, querido.